Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui no Allianz Parque hoje, na casa do Global Agribusiness Festival, recebendo esse evento de tão importância. Eu acho que é um palco que está na mesma magnitude, na escala do agronegócio brasileiro, que a gente cada vez mais, nesse exemplo de hoje, que temos muito mais motivos para se orgulhar do que fazemos, para nos envergonhar. Então esse posicionamento em termos de comunicação é muito importante, de trazer realmente o campo para a cidade, literalmente. A gente está muito contente aqui de poder reunir um painel tão importante com amigos aqui hoje. Marcos Flávio, do Frigorífico Frisa, um grupo super relevante, que opera ali na região do norte de Minas, faz um trabalho incrível. Uma planta também ali no Espírito Santo e também na Bahia. Um grande parceiro nosso, Leandro Pinto também, uma referência no setor de ovos, da mantiqueira, que é um dos players mais expressivos hoje da cadeia de aves do Brasil. E também aqui à minha direita o Fábio, um grande parceiro, também apoiador do evento, vice-presidente da BRF, perdão, que agora já juntou, agora é MBRF, Fábio, estou me acostumando com a nova nomenclatura. Parabéns pelo movimento tão importante que vocês executaram. Inclusive a carne que está aqui hoje, ter sentido esse cheiro, é de vocês. Muito obrigado por esse apoio. Então a gente está muito contente com esse momento aqui. E a gente vai fazer um painel bastante dinâmico, falar como é que está aí esse momento da proteína animal brasileira, cada vez mais protagonista mundo afora. A gente realmente faz carne com muita qualidade, diversas proteínas para suínos, aves, bovinos e também ovos, com certeza faz parte desse complexo. E a gente combinou o seguinte dinâmica, pessoal: cada apresentador vai ter aí em torno de 10 minutos para poder apresentar um pouco da companhia, os grandes números, e depois a gente vai provocar algumas perguntas aqui para o debate, tá bom? Se eu não me engano, a primeira apresentação que vai subir agora aqui é a do Fábio. Se puderem, por favor, colocar para a gente no telão. Isso mesmo, o Fábio já está na tela aqui. O palco é seu, por favor. Tá joia. Obrigado, João. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Em nome da BRF, a gente agradece o convite. É sempre importante a gente estar parando um pouquinho nossa rotina do dia a dia para a gente poder falar um pouquinho do nosso setor, se comunicar um pouquinho com os nossos consumidores, com os nossos clientes. Então, parabéns a você, a todo o time do Data Agro por esse belo evento. Não tenho dúvida nenhuma do sucesso do GAF. Vai ser e vai perdurar por muitos anos. A gente já está vendo aqui o quanto que vocês estão conseguindo organizar, né, uma dinâmica importante de várias imprensas, vários setores e principalmente da parte política também. Então, parabéns a todos vocês, a organização. Eu vou começar aqui, vou falar rapidinho um pouquinho da BRF. Eu acho que a maioria de vocês aqui conhece a nossa empresa, né? A gente está em milhares de lares divididos aí em várias partes do globo, né? É de referência às nossas 3 grandes marcas, Sadia, Perdigão e Qualy. São marcas bastante relevantes e são pioneiras no nosso segmento. E quando a gente vai um pouquinho para o detalhamento do nosso... O slide aqui não está avançando, vamos ver. Vamos ajudar com o slide aqui para onde que aponta? Vamos ver se é para cá. O primeiro sempre tem um pouquinho da... A vanguarda aqui na posição de slide, pessoal, se alguém puder ajudar, para que lado que aponta. Parece que foi agora. Aí. Não, vou falar a localização estratégica da BRF. Eu acho que a gente tem algumas coisas novas, né? A gente está posicionado bastante forte na Ásia, né? Inauguramos uma fábrica recentemente em Henan, uma fábrica de processado de produtos de alto valor agregado que vai aliar nossas plataformas mundiais. A gente está presente também na Turquia, com 3 fábricas de abate e processamento, atende bastante. A nossa marca dentro da Turquia é a marca mais relevante, a Banvit, então consegue agregar valor aos nossos produtos lá. No Oriente Médio, a gente também está com uma expansão, uma franca expansão na Arábia Saudita, né, construindo uma fábrica de processados novas, onde a gente está colocando agora em plena marcha, já com fábrica de processado e uma aquisição de uma parceria com a Doha, com abate e industrialização também de frango. E quando a gente olha os outros países, a gente tem uma produção importante da nossa área de PET no Paraguai, nós estamos presentes em escritórios administrativos no Chile, no Uruguai, em várias localidades do mundo afora, né? E a nossa plataforma que alavanca tudo isso é a plataforma brasileira, é onde a gente começou o nosso negócio, é onde a gente fez tudo avançar. E a gente tem, então, são 38 unidades produtivas, a gente tem mais de 50 CDs aqui espalhados pelo nosso país.
e sem dúvida nenhuma é do Brasil onde está toda a estratégia para a gente alavancar o nosso setor. Mas definitivamente a gente está conseguindo colocar cada vez mais nossas bandeiras em vários locais do mundo. Quando a gente fala um pouquinho aqui dos números, né, para a gente ter uma noção, a gente está nessa trajetória de história aqui, são mais de 90 anos da marca, da empresa BRF, aí, com a marca Perdigão e a marca Sadia. Nós estamos localizados em mais de 120 países, a gente atende. Tem um público aí de colaboradores de mais de 100 mil funcionários, quase 90 nacionalidades diferentes estão dentro das nossas fábricas hoje. Tem entregas hoje diárias, né, por mês, são mais de 500 mil entregas por mês que a gente faz em todos os nossos mercados da região do Brasil. Então, atendendo de ponto a ponto, a gente tem uma malha logística bastante importante que nos impulsiona bastante no mercado brasileiro e conseguimos também fazer isso muito bem no Oriente Médio. São mais de 340 mil clientes que a gente atende, né? Para alavancar essa plataforma, nós estamos falando de mais de 8 mil produtores, e depois eu vou explicar um pouquinho a nossa cadeia, né? E a gente é de fato o líder onde a gente atua, está com a maior relevância aí na parte de frango, na parte de industrializados, nos nossos produtos de valor agregado. Dona da marca mais valiosa de alimentos do Brasil hoje, que é a Sadia, e é uma das maiores empregadoras do Brasil, a BRF. Então esse é um pouquinho dos nossos números, né? São números grandes e que potencializam a nossa companhia, e através desses números a gente tem uma sinergia bastante importante focada nos nossos resultados. Quando a gente olha um pouquinho, né, não dá para falar da BRF sem complementar, né? A nossa é uma cadeia totalmente verticalizada, né, do campo à mesa, onde a gente consegue ter a segurança dos nossos produtos, a qualidade, a integridade dos nossos processos desde o começo, né? Então a gente tem um grupo multidisciplinar que atua lá com o produtor de grão, onde a gente faz a certificação, a gente compra os nossos grãos de produtores certificados. Isso tem com um intuito só, é garantir a qualidade do nosso produto lá na ponta da mesa do consumidor. Então nós estamos falando aí de 100% dos nossos consumidores, dos nossos clientes de grãos certificados, né, em conformidade. A gente tem as nossas fábricas de ração próprias, né, a gente produz toda a nossa ração, então é uma cadeia que alimenta desde a compra do grão até a última etapa. Na agropecuária a gente tem mais de 8 mil integrados. Esses integrados fazem a parte da produção, né? Então são a nossa grande alavanca, que são os produtores rurais, onde a gente tem o nosso dia a dia voltado para atendimento deles. Então essa é uma base forte da companhia. A indústria nossa totalmente tecnificada, uma indústria que consegue agregar valor, que puxa a eficiência muito forte. A logística, como eu comentei antes, a logística bastante relevante. A gente distribui hoje todos os nossos produtos na ponta, né? Então a gente consegue trazer do campo à mesa de uma forma bastante rápida, com bastante eficiência, para deixar o nosso produto na ponta do consumidor bastante atrativo. E aí no mercado, fazendo com que a gente entregue aí para mais de 340 mil clientes. O ponto relevante, eu acho que vale salientar desse tema aqui da BRF, é a garantia da qualidade que a gente consegue impor em todo o nosso setor. Nós não somos uma empresa que processa um produto que não conhece. Nós conhecemos do grão, nós sabemos como o nosso produtor produz, nós temos os itens de conformidade exclusivos de bem-estar animal, nós conseguimos fazer uma boa transformação dentro das nossas indústrias e a logística para frente uma boa eficiência. E é lógico, atendendo às demandas dos nossos principais consumidores e clientes. Então, um pouquinho da nossa BRF aqui, né? E aí eu passo para ti, João, de volta, para que a gente faça um bate-bola aqui das perguntas e respostas, mas muito feliz aqui por poder estar representando a nossa empresa e continuar nessa jornada de crescimento cada vez mais com novas oportunidades, trilhando o nosso caminho aí. Obrigado, João, obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio. Realmente a BRF é uma empresa que dá orgulho para o Brasil e acho que a intenção do GAF era essa mesmo, a gente conseguir mostrar para toda a cadeia como é que esse mercado está de fato chegar do campo à mesa, toda a trajetória que é isso. Eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, né, e vim para São Paulo morar para cá muito cedo, na capital, e a gente tem muita tradição com isso, de levar os amigos aqui urbanos para a fazenda, e eles têm um entendimento, né, que realmente esse ovo não nasce na caixinha, né, Leandro? Então a gente precisa explicar isso, contar toda a tecnologia envolvida para chegar aqui. Então convido agora o Leandro para poder falar um pouco dos números da Mantiqueira, como é que esse outro player tão relevante do mercado também está atuando. Obrigado, João, obrigado aí, parabéns pelo evento, obrigado companheiros aí, Marcos, Fábio. Bom, a Mantiqueira nasceu há 38 anos atrás, tá? Na Serra da Mantiqueira, por isso que é o nome.
com uma granja pequena que era uma subsistência, vamos dizer assim, não tinha um business plan. Mas eu sempre fui inquieto e sempre quis fazer melhor do que ontem e pior que amanhã. E aí as grandes movimentações que teve na avicultura do Brasil, seja de automação, seja de tecnologia, a Mantiqueira capitaneou todas essas grandes transformações ao longo dos anos. Então foi em 87 quando a gente trouxe a primeira granja automatizada do país, quando nós trouxemos as primeiras máquinas americanas para classificação de ovos, porque a qualidade para nós era uma coisa indiscutível. E até agora, em 2021, quando nós trouxemos os primeiros aviários de galinhas livres de gaiola e nos comprometemos a só construir granjas de galinhas livres de gaiola daqui para frente. Então a Mantiqueira é isso, ela é fundada por mim há 38 anos atrás. Nós temos um conselho deliberativo hoje, um grande movimento que nós fizemos agora no mês de fevereiro foi a JBS comprou 50% da empresa e nós somos sócios agora do grupo JBS, que tem plataforma em 5 continentes, porque a gente acredita que o ovo é um produto que a gente possa sim. O ovo está presente em 98% das geladeiras e a gente acha que esse produto pode ser um produto mundial. E a gente acredita no que o Brasil pode capitanear esse movimento no mundo. Então aí são os nossos conselheiros, né, que tocam a empresa, que definem a estratégia para o time executar. Bom, eu acho que falar do ovo hoje, né, o ovo foi absolvido de todos os tribunais que o condenaram. Então eu brinco que o último foi o Supremo por 11-0, por unanimidade. Então se é um produto que está presente em 98% das geladeiras, se você tiver qualidade, se você tiver uma boa comunicação, você consegue integrar, fazer que esse produto, apesar de ser uma commodity, seja um produto querido pelo consumidor. E é nisso que a gente acredita. A gente está presente no Brasil em 6 estados. Nós não estamos presentes só no Nordeste do país, mas já temos um projeto já pronto lá. Estamos perfurando agora o poço artesiano para ver se tem água para a gente poder construir a primeira planta nossa lá. E a gente distribui ovo no Brasil inteiro, tá? E agora a gente tem, com essa sociedade que aconteceu agora, a gente tem um plano de ir para o mundo. O Murilo, que é meu filho, já está morando hoje lá no Colorado e a gente já está começando as primeiras plantas Greenfield lá. Porque como o ovo está na moda e está caro, está tudo muito caro para comprar. E a gente, entre comprar caro, a gente prefere fazer coisas melhores com tecnologia, coisas que de fato no futuro nos deixa ter competitividade em relação aos nossos concorrentes. Isso é mais difícil, é você pegar um terreno do nada e construir uma planta, mas isso é o DNA nosso. Todas as nossas plantas, a maioria delas foram construídas pegando um terreno, criando um sonho, fazendo um mapa e ali se construindo uma granja. Então essa é a nossa ideia de fazer para o mundo e nós vamos começar pelos Estados Unidos, porque é onde tem um puta consumo, onde tem uma população pujante, uma economia que de fato mexe o ponteiro. E lá o consumo também é tão alto quanto aqui. Então a Mantiqueira está se preparando agora para esse passo novo de ir para o exterior, para poder continuar afincando, assim como a BRF fez, que a JBS fez, a Granja Faria fez agora também um movimento, a gente também fincar a nossa bandeira e mostrar para o mundo, como diz o nosso deputado aqui, né? Tem que ter uma cadeira do Brasil, quem quer ter alimento daqui a 20 anos tem que conversar com a gente, porque de fato a gente é exemplo na produção. Então tem uma estratégia de construção de marca, tá? Porque a gente acredita que ovo não é só tudo ovo, ovo tem diferença e percepção é igual à realidade. A gente acredita em marca, a gente acredita de vender o nosso sonho, que é o consumidor ir para o supermercado e se não tiver o seu produto, ele não comprar e reclamar com o gerente. Então a Happy Eggs é a nossa marca 100% de galinhas livres, que é a que a gente, todo o investimento do grupo hoje é feito assim. A Mantiqueira é os ovos de galinhas em gaiolas ainda, tá certo? Porque nós temos uma população que precisa de um produto ainda de baixo valor para poder se alimentar. Nós temos a Excelente, que é a fábrica nossa de ovos pasteurizados, que somos fornecedores de grandes indústrias e também de grandes supermercados. Todas aquelas, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, 1/3 do ovo de lá é quebrado e vendido para a indústria. Aqui no Brasil, só 10% é isso. Então a gente acredita que tem uma oportunidade no Brasil também grande de desvendar desse mercado. E tem a Toca, que é a fazenda que nós compramos, que é o ovo orgânico,
para poder compor toda a nossa linha. Então hoje quando se fala em mantiqueira, você tem toda a linha, de gaiola ao orgânico, em todas as categorias do produto, e é o que a gente quer, que o consumidor se fidelize com a nossa marca a todo momento. Essa é a mantiqueira que a gente constrói todo dia. Leandro, parabéns, uma história aí, quase 40 anos, assim como a da Tagro, que realmente cada vez mais diversificando. A gente vê que o ovo não é um produto mais único, a gente vai ter a toca, um orgânico, vamos ter o famoso happy ends, o free range, que realmente o mercado mundial hoje reconhece e valoriza os atributos de um produto diferente. Então, e é muito importante a gente continuar a ter o alimento de base, porque, pessoal, realmente é impressionante os números, né? 4 bilhões de ovos por dia não é para qualquer um. Exatamente. A gente está aqui hoje conflitando com um painel super importante dos governadores, a gente super compreende. A gente fica até, não sabe se as palmas são para nós ou para eles, a gente fica até confundindo. Eu acho que é para gente. É para eles, né? é. Mas muito legal, a gente tem que a BRF realmente traz marcas que são do nosso dia a dia, Sadia, Perdigão, Mantiqueira também, todos vocês estão no supermercado e podem conhecer isso. Tem a oportunidade hoje de conhecer um pouco mais os detalhes de quanto isso emprega, de quanto é uma cadeia integrada, verticalizada, que realmente é o futuro da nossa sociedade. E agora também uma proteína que a gente tem muito carinho, que é a proteína bovina. Eu recentemente estive visitando nossos amigos em Nanuque. Então ali na frente também aqui o Marcos, o Henrique Coutinho, dois irmãos que são os grandes parceiros do Indicador, cumprimento aqui. E eu fiquei realmente muito impressionado, realmente o norte de Minas, uma região desafiadora, uma geografia desafiadora e realmente uma produção de excelência. Então não é só Nanuque, né? Também temos plantas no Espírito Santo, na Bahia. E Marcos, me corrija aqui, eu acho que eu vi a história, o Frisa é um dos primeiros CNPJs de frigorífico do Brasil. Você poder apresentar um pouco essa história para a gente. Isso, João. O Frisa hoje é o frigorífico de CNPJ ativo mais antigo do Brasil, certo? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer aí também a Datagro pelo convite, todos os patrocinadores, né, do GAF, e parabenizar meus colegas, né, Leandro e Fábio, pela brilhante apresentação e brilhante trabalho que vem realizando na cadeia de proteína animal. Bom, falar um pouquinho para vocês do Frisa, né, um pouco da nossa história. O Frisa, como o João disse, foi fundado em 68. Com apenas 2 anos nós já realizamos nosso primeiro embarque internacional. Desde a fundação, o frigorífico vem norteado pela qualidade. Então, a Frisa, ela tem o principal, a qualidade acima de tudo. Hoje são 3 unidades frigoríficas presentes em 3 estados, com mais de 100 itens na nossa parte de produtos mercado interno e industrial, e empregando aí cerca de mais de 3.000 pessoas e trabalhando hoje com mais de 100 países. Nossa média de exportação é acima de 60 países. E para falar um pouquinho da empresa, né, a gente separa ela em 3 grandes grupos: a parte agropecuária, a parte industrial e a parte de comércio de carnes. E como tudo vem do agro, eu vou iniciar pela agropecuária. Hoje a gente possui 3 unidades de terminação de bovinos. Isso nos permite abater mais de 120 animais próprios, que dá aí 1/3 do nosso abate, garantindo toda a parte de rastreabilidade, toda a parte de carne premium. Essas fazendas estão localizadas no município de Nanuque, que é a Fazenda Reata, com uma capacidade aí estática aí hoje de 17.500 animais, conseguindo fazer mais de 60.000 bois ano. A Santa Terezinha, em Governador Valadares, com estático acima de 10, com a capacidade aí de mais de 40.000 animais, e a Fazenda Paraíso, que está no município de Mucurici, Espírito Santo. Isso faz com que a gente tenha uma qualidade de carne superior, por a gente conseguir originar de uma segunda etapa. Então a gente consegue já na produção, né, verticalizar para que tenha um produto superior. Falando um pouco das unidades frigoríficas, né, são 3: Colatina, Espírito Santo, Nanuque, Minas e Teixeira de Freitas, Bahia. Colatina é onde está a nossa produção dos industrializados. Hoje em Colatina se produz de industrializados mais de 190 toneladas por dia. Só para vocês terem uma ideia, a gente produz por dia mais de 100 toneladas de hambúrguer em Colatina. Isso dá uma equivalência aí a mais de 500 milhões de hambúrgueres.
certo? Nanuque, a nossa principal unidade de abate, com abate de 1.000 animais por dia, processando em torno de 270 toneladas. Nanuque é uma unidade que tem todas as habilitações possíveis do Brasil, exceto em Indonésia. Então foi uma unidade muito importante para inúmeros mercados ao qual o Brasil vem abrindo ano a ano. E Teixeira de Freitas, nossa unidade baiana, né, lá um abate um pouco menor, processando em torno de 102 toneladas por dia. Dentro do Grupo Frisa, são 3 unidades frigoríficas, 10 lojas, 3 confinamentos, né, mais de 3.000 empregados, um abate diário aí de mais de 1.800 cabeças por dia, já tendo em nossa história mais de 8 milhões de cabeças abatidas, processando aí mais de 700 toneladas. Hoje a gente possui as principais certificações globais, né? Então a BRC Food, que é uma certificação inglesa, a PACO, que é de bem-estar, 100% do nosso abate é halal, e a gente tenta levar isso de forma diferente para o consumidor. Hoje, dentro do grupo, nós também temos as casas de carnes, hoje são 10 lojas, presente em 3 estados. Essas casas de carnes começaram como um ponto de venda, tendo apenas os nossos produtos, e nos últimos anos ela vem passando por uma revolução. Então ela deixou de ser um açougue propriamente dito, passou por uma boutique de carne e hoje ela é praticamente uma loja de conveniência, onde quem acessa essas lojas, eles têm, além de nossos produtos, todos os utensílios para um churrasco de final de semana, para presentear alguém que é apaixonado por carne, e essas lojas hoje já vendem mais de 160 toneladas de carne. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho da parte sustentável do Frisa. Há 3 anos atrás a gente lançou um programa de sustentabilidade e bem-estar animal, que hoje é o principal programa do Brasil. Ele possui mais de 102 normas técnicas baseadas em 4 pilares, que é a responsabilidade social, a nutrição e saúde animal, a responsabilidade ambiental e o bem-estar. Esse programa, pessoal, ele deu origem a um selo de sustentabilidade e bem-estar Frisa, ao qual a gente garante ao consumidor que aquela carne que ele acessa, que possui o selo de sustentabilidade e bem-estar Frisa, passou por todas essas normas técnicas, respeitou todos esses protocolos que estão dentro do programa de sustentabilidade e bem-estar, garantindo, né, que a cadeia toda ela tem sustentabilidade do início ao fim. Eu finalizo por aqui e gostaria de parabenizar mais uma vez aí a Datagro por mais um grandioso evento, né, levando todo o agrobusiness para o mundo afora. Marcos, muito obrigado, é um prazer ter você com a gente também aqui. E realmente a gente que é do agro, a gente anda o Brasil e vê quanto a gente conhece pouco o nosso país, né? Então realmente, eu estive lá em Minas, fiquei muito positivamente impressionado e fiz questão que o Marcos e o Frisa estivessem com a gente aqui. E eu vou começar agora, Marcos, nosso debate, que eu acho que realmente deu para ter aí uma dimensão, né, desses big numbers das grandes empresas, ver o nível que a gente emprega, quanto isso impacta localmente. Acho que o Nanuque é um exemplo disso também, né, o nível de empregabilidade que a empresa Frisa tem na cidade. E eu começo conversando com você, Marcos, para falar um pouco do consumidor, depois eu vou transferir a pergunta nessa linha também para o Fábio e para o Leandro. A gente percebe que o consumidor brasileiro está cada vez mais exigente. A gente vê aí o Happy Eggs, a gente vê a BRF também cada vez mais, junto com a Sadia e Perdigão, criando marca, sustentabilidade. E isso agora também cada vez chega com mais força na pecuária bovina de corte, né? Vocês lançando cada vez linhas mais prêmios. E na pecuária bovina de corte, a gente está numa situação interessante, porque o Brasil hoje é o 2º maior produtor, o 1º maior exportador por larga margem, o dobro do 2º colocado, que é a Austrália. E as nossas projeções colocam que o Brasil vai passar a ser o 1º maior produtor de carne bovina do mundo em 2-3 anos. Estados Unidos com uma crise muito grande no mercado norte-americano, de sucessão, de problemas com terra. Marcos, é o seguinte, o Brasil hoje está exportando cerca de 30-32% da produção total. Há 4-5 anos atrás, isso era 20-25%. Cada vez mais o Brasil está com protagonismo no mercado mundial de proteína bovina. A gente acabou de ter notícia recente, boa parte dos nossos amigos estão em Paris agora, celebrando essa notícia que o Brasil está livre
da febre aftosa. Isso deve permitir com que o Brasil abra mais mercados ainda mundo afora, Japão, Coreia do Sul, os mais exigentes que estão na nossa lista. Como é que o Freeza enxerga isso a longo prazo, visto que o Brasil cada vez mais vai colocar carne no mercado mundial? Isso deve penalizar o consumidor no mercado interno? A carne deve realmente ter valores mais caros aqui? Como é que vocês pensam a longo prazo? Esse mercado de nicho, de qualidade de carne, que a gente sabe que ainda é nichado, ele tende a se expandir. Como é que o Freeza entende esse movimento tão rápido do Brasil expandindo exportação? Bom, João, eu enxergo o mercado internacional como um complemento do mercado interno. Por que isso? Quando você trabalha com exportação, você nunca exporta o boi por completo, certo? E a gente pega os principais players importadores de carne bovina brasileira, ele leva cortes que não são os cortes que o brasileiro, vamos dizer assim, tem como preferência. Então eu enxergo um mercado complementar ao outro. Falando a nível global, a gente sabe, né, que o mundo está com o menor rebanho dos últimos 30 anos, os Estados Unidos está com o menor rebanho desde a década de 70, então eu vejo que para esse segundo semestre o mercado de exportação é quem vai segurar a bola aí, é quem vai dar sustentabilidade ao boi e não o mercado interno. Existe uma previsibilidade de uma redução do consumo de carne bovina nesse ano per capita na ordem de 5 quilos por habitante. Então nós estamos falando de uma redução de 20% do consumo per capita de 2024 para 2025. E isso se dá mais por questões econômicas por causa do que questão do próprio preço da carne bovina. A gente sabe que o brasileiro ele é fã de proteína animal e se ele puder sempre ele vai optar primeiro pela carne bovina. Então eu enxergo um mercado complementar ao outro. Perfeito, Marcos. Acho que essa é a linha mesmo. A gente não vai ter um problema que o mercado de exportação vai penalizar o mercado interno. O problema do Brasil é uma desigualdade muito grande e isso permite que realmente a gente tenha vários padrões de consumo aqui dentro. A gente está alinhado nesse sentido. Nessa mesma linha, ainda pensando no consumidor, eu queria falar com você, Leandro. A gente está diante desse momento que o Brasil no mercado de ovos está buscando essa expansão para ter mais presença nesse mercado mundial. Como é que vocês projetam isso para os próximos 10 anos? E realmente, como você comentou, eu acho que o ovo é uma proteína cada vez mais presente no dia a dia, né? A gente acompanhou recentemente essa alta que teve nos preços de ovos e o quanto se impactou de o pessoal ter um inconformismo com uma caixa de ovo estar nesse preço, né? Eu acho que o brasileiro sempre foi muito bem ofertado e até às vezes mal acostumado com os preços de proteína no mercado que a gente tem. Então, duas perguntas, Leandro. Como é que essa busca de expansão, de maior qualidade, de diferenciação entre os ovos de marcas com vocês, expansão do mercado mundial, como é que isso vai impactar o consumidor no mercado interno? É engraçado, né? O Brasil é o país que mais produz, a proteína mais barata do mundo, seja qual for, é produzida aqui no Brasil. Tanto é que a gente dá conta de sustentar 210 milhões de habitantes e ainda sustentar grande parte do mundo. Para o ovo, o mundo passa a conhecer o ovo do Brasil na escassez lá de fora, com um problema sério de gripe aviária que teve nos Estados Unidos, que teve na Índia, que teve na Europa. E aí acabou que deu uma chance do brasileiro de nós mostrarmos o nosso produto. É um produto frágil, é um produto que para ser transportado não é fácil, mas que com a nossa resiliência e querendo fazer, a gente consegue. E aí acontece que hoje o americano come ovo nosso aqui do Brasil, os Emirados comem ovo aqui do Brasil, o Japão come ovo do Brasil. Então, assim, por uma tragédia, o mundo começa a conhecer o nosso produto. E a partir dali você começa a se diferenciar. E aí você começa a ter a maior ambição, que é produzir nos países onde tem um consumo per capita grande e aonde tem condição de você servir o consumidor, que é o cliente final, é o nosso rei, aquele que manda no nosso negócio, você fazer um diferencial para criar uma percepção para que ele possa valorizar esse produto e queira aquele produto para levar para casa dele. Então isso que a gente acredita. O mundo está conhecendo o ovo do Brasil por conta da tragédia que é a gripe aviária no mundo e graças a Deus nós estamos sendo o último continente a ser impactado, o último país do mundo a ser impactado. E aí nós vamos achando nossos caminhos, achando o que melhor fazer, se é produzir local, se é só exportar, mas nós acreditamos que a produção
em outros continentes é muito benéfica e nós temos capacidade para fazer isso. Leandro, excelente. Eu acho que a gente realmente está passando por um momento na cadeia de proteína de reconhecimento. Cada vez mais sendo reconhecida a maneira correta que o Brasil produz e os atributos de uma produção, vamos dizer assim, né? Quanto o pessoal agora tem pago mais caro pelo ovo caipira, que é do interior, né? O pessoal realmente buscando essa pegada sustentável, que eu acho que é uma participação excelente que o Brasil tem feito. O consumidor paga hoje por isso, né? Paga. E esse consumidor cada vez mais jovem entrando para consumir, e a hora que ele conhece um diferencial de um e de outro, ele não quer voltar mais. Paladar, tem um amigo meu que fala que paladar não retrocede, né? Depois você conhece um ovo com a gema vermelha, com a clara consistente, você nunca mais quer aquele ovo de qualquer ovo. Perfeitamente, é verdade, viu? Dentro de casa lá a gente só consome toca e quando aparece o outro lá, o pessoal reclama. Então... cria confusão mesmo. Perfeito, Leandro. Muito obrigado. Fábio, eu te deixei por último para a gente seguir nessa linha, pensando no consumidor, no foco da população que acompanha a gente aqui, porque você está na cadeia das 3 proteínas aí, né? Tanto suínos, aves, bovinos, né? Agora a MBRF cada vez mais integrada e com muita força nesse mercado. E eu queria essa pergunta para ter um entendimento, né? A gente aqui no mercado de frango, a gente é o larga margem, o maior produtor, maior exportador. E o mercado de suínos, o Brasil também aí é um player expressivo em expansão, mas não tem essa dominância que a gente tem aí no setor de bovinos e de aves. Como é que a BRF vê esse padrão de consumo do Brasil mudando, né? Visto que, como o Fábio Marcos comentou aqui, a proteína bovina tende a ficar mais clara, a proteína suína tende a ter mais protagonismo no mercado brasileiro. Como é que vocês estão vendo todos esses mercados em crescimento? Porque a gente sabe que aqui tem a nossa tradicional feijoada do dia, mas não é talvez a proteína ainda mais consumida pelo brasileiro. Como é que esses movimentos no mercado mundial vão impactar aqui para vocês nesse curto, médio e longo prazo? João, acho que caminha um pouco do que o próprio Leandro comentou, né? As pessoas vão começando a ter, através de um evento, de uma crise ou de algum cenário de dificuldade, começa a se avançar para outras oportunidades, né? E eu acho que a BRF está muito pautada nesse sentido de fornecer ao seu consumidor algo de uma experiência que seja única, né? Algo que de fato mude o seu paladar, mude a sua vontade de consumir, né? Dentro da cadeia de suínos, a gente pode falar que existe muito campo para crescimento dentro do mercado brasileiro ainda, né? A gente não tem ainda todo o know-how de fornecer o que a gente consegue fornecer às vezes com o frango, às vezes com o bovino, na parte de cortes in natura, né? Uma picanha de suíno, um filé mignon de suíno bem apresentado lá na gôndola, que o consumidor enxergue isso como uma vantagem. Então acho que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem trabalhado dentro de casa, é a gente colocar a cadeia de natura dos suínos num patamar além do que a gente tem hoje e muito acima do que a gente tem no frango, principalmente. E acho que ele é, de fato, como o Márcio comentou, né, complementar. A gente tem a oportunidade de os suínos de continuar fazendo os cortes e os processados, alimentar uma parte da população e também poder agregar valor e entregar para aquele consumidor que quer fazer no seu final de semana uma picanha suína, uma costelinha suína com barbecue, conseguir fazer com qualidade. Então acho que o intuito da BRF, investindo muito nas nossas marcas que a gente sabe que tem um potencial muito grande. E, é lógico, tem que ter a garantia e a qualidade de uma cadeia toda. Isso segue também para as outras cadeias, né? A gente está falando que o boi também caminha para esse lado. Na BRF, é lógico que a gente está entrando agora, a Marfrig trabalhando muito nesse tema, a gente também está colocando marca no nosso produto, né? Vocês já estão vendo na gôndola marcas de uma picanha sadia, marcas de um filé mignon sadia, né? Marcas de uma montana. Então tu começa a colocar e agregar valor para que a pessoa tenha a referência de qualidade que está consumindo. Eu acho que esse é o grande trabalho que a gente tem que ter como consumidor total. A gente está olhando assim uma cadeia que é totalmente verticalizada, então a gente domina, né? Tanto o Marcos quanto o Leandro aqui, a gente domina a nossa cadeia como um todo. A gente dá certificação, a gente dá referência de qualidade, tanto é que o mundo vem se abastecer no Brasil. E eu acho que esse é o papel que a gente tem que continuar fazendo. E além disso, agregar valor através da marca, através de chegar no consumidor e aquilo brilhar o olho. E aí não vai ter como dar um passo para trás, né? A gente vai ter sempre um atendimento de todas as classes, porque a gente fala do frango, por exemplo, o frango é a proteína que melhor converte, né? A gente está falando para produzir hoje 1 quilo de frango, a gente está produzindo com 1,3, 1,4 quilos de ração. Isso é um efeito de a gente conseguir ter uma produção no Brasil altamente competitiva e que consegue atender
todas as faixas econômicas da população. Então acho que isso é o bacana e é o que nos enche de orgulho de trabalhar num setor como o agro e que a gente tem cada vez mais motivar e eventos como esse para que todos a população conheça e possa vivenciar isso que a gente tem no dia a dia. Perfeito, Fábio. Acho que a gente pôde dar aqui um panorama geral desses padrões de consumo, tanto do mercado interno quanto do mercado de exportação também, que o Brasil cada vez mais presente. Isso vai gerar mudanças aqui realmente dentro do nosso país. Eu acho que não podia fugir agora de questões mais estruturais para a gente conversar um pouco. E eu recebi uma pergunta que estava em linha com a nossa, uma amiga nossa aqui, jornalista, Ana Mano, da Reuters, encaminhou e realmente estava quem tinha combinado de trazer isso para o painel. A gente está acompanhando questões sanitárias muito fortes no mundo, né? O mercado de proteína tem operado muitas vezes alguns embargos em torno disso e realmente são eventos que às vezes fogem do nosso controle, né? Mas a pergunta é a seguinte, tanto para o Fábio quanto para o Leandro, quais são as principais diferenças na maneira de se produzir frango no Brasil, nos Estados Unidos e na Europeia? O que fez o Brasil ficar tão bem blindado dessa gripe aviária, que realmente a gente tem casos nos Estados Unidos que passam de 25 milhões de casos esse ano. O Brasil, todo esse alarde aqui não afetou nem milhares ainda de animais, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco essa experiência da indústria, né? O que o Brasil faz de tão correto de controle sanitário que permitiu a gente aí estar passando relativamente muito sereno por essa crise toda? Começo aqui, depois o Leandro fica à vontade para me complementar, né? O que eu acredito muito, né, é que no Brasil a gente tem 3 pilares super importantes para que a gente faça a boa defesa sanitária, né? A gente tem o pilar da iniciativa privada junto com os seus produtores, entendendo o que é biosseguridade, entendendo os cuidados que tem que ter lá no começo da cadeia, que isso para mim é fundamental, né? É o produtor que cuida quando entra dentro do aviário e lava a mão, é um produtor que cuida daquela tela do aviário, é o produtor que cuida da produção com um carinho que a gente tem no Brasil. Então esse, o fator humano e a forma de criação no Brasil, acho que a grande diferença é essa. Talvez estruturalmente a gente não tenha as melhores estruturas, mas a gente tem o melhor procedimento, os melhores cuidados e as pessoas mais bem treinadas do mundo, isso eu não tenho dúvida. Quando a gente olha para um outro pilar que é super importante, a gente tem um setor estadual muito ativo, né? Quando a gente fala de governo, quando a gente fala vou falar do Rio Grande do Sul, das inspetorias veterinárias, quando eu vou falar da Santa Catarina, da Cidasc ou da ADAPAR no Paraná, a gente tem um setor de vigilância muito ativo, né? E complementa com um sistema brasileiro de inspeção muito forte, né? Que é o caso do MAPA. Então eu acho que esses 3 pilares nos dão a hegemonia de conseguir ter o Brasil sendo um dos últimos países a entrar a influenza aviar no mundo, né? Conseguir de uma forma muito rápida e transparente controlar o caso. Nós já estamos aí há quase 18 dias, nas minhas contas aqui, sem casos em granjas comerciais. E eu acho que isso que nos coloca de forma muito forte no mercado internacional, né? De entender que nós somos transparentes, que nós temos boa produção, nós somos eficientes e damos a visibilidade que precisa dar. E eu acho que esses 3 fatores importantes, né? A iniciativa privada, a pública em 2 esferas, tanto na estadual quanto na federal, nos dão o suporte para continuar exportando e continuar sendo referência. Não tenho dúvida que os mercados ao longo dos dias vão começar a se abrir cada vez mais, porque vão entender o formato com que o Brasil opera e é um primeiro estágio de uma etapa importante de entendimento da doença e agora é uma questão de dias após dias a gente voltando aos mercados. O Brasil hoje, os mercados não têm como viver sem o Brasil. Então, esse é um ponto, né? E a gente tem a qualidade, a referência e a transparência para continuar entregando. Então, acho que o trabalho aqui tem que ser reconhecido pelos órgãos federais, pela iniciativa privada do que foi feito até agora e a gente vai continuar trabalhando fortemente para que a gente consiga atuar de forma muito isolada, pontual, resolva-se e depois a gente trata os mercados na sequência. Perfeito, Fábio. Acho que a gente está realmente cumprindo muito bem esse papel na figura do Santin, na BPA, que está super empenhada, realmente uma das entidades de classe na proteína muito organizada, uma cadeia muito verticalizada, que eu acho que dá muita segurança. E, Leandro, se você puder comentar um pouco dessas práticas sustentáveis, você que está aí viajando bastante para os Estados Unidos agora, se deparando com isso, mas recentemente eu estive em Nova York e fiquei impressionado com uma das chefes de pesquisa dos maiores fundos americanos que visitou o Brasil. E ela foi para umas plantas de pecuária bovina. Ela falou, João, eu nunca visitei algo tão limpo na minha vida. Eu recentemente visitei uma planta, não vou comentar aqui o player no caso, né, para não expor, mas ela falou, eu voltei doente da planta de pecuária bovina, de abate bovino. Então realmente o Brasil dá lição de casa. Eu estou revendo
a qualidade da carne que eu vou comprar vai ser brasileira. Porque a gente muitas vezes é bombardeado com notícias que não são verdades. Então, Leandro, conta um pouquinho pra gente desse cuidado todo interno que vocês também têm na produção de ovos. Eu acho assim, o Fábio foi muito feliz, ele abrangeu todos os setores, não adianta ser prolixo aqui e repetir, mas eu concordo com tudo que você falou, viu, Fábio? Eu acho que nós somos exemplos, sim, nessas andanças mundo afora. Eu vejo cada barbaridade que aqui nós não temos, tá certo? E falo assim, gente, imagina se nós conseguirmos implementar a qualidade, o que nós acreditamos nesses lugares, como a gente vai conseguir se diferenciar, vai ser diferente dos outros. Então, assim, eu brinco que o Brasil é um continente de vários países. Mas o melhor de tudo é que Deus é brasileiro, porque Deus deu chance de nós aprendermos com os erros dos outros lá de fora e tentar nos blindar e fazer melhor aqui todo dia, cuidando da nossa sanidade, cuidando dos processos, para que de fato essa tragédia, que é uma tragédia para o setor, né, demore a chegar aqui e se chegar, chegue bem branda, igual foi o pessoal do Rio Grande do Sul no que eles resolveram lá. Agora, eu acho que também uma coisa, nós brasileiros somos os maiores propagadores também dessas coisas ruins. Eu acho que tem coisa que nós não precisamos ficar expondo, porque quanto mais se expõe, mais se fala, mais se tem dúvida. E as pessoas têm que ter mais resposta do que dúvida, né? Então, assim, eu acredito que a BPA tinha que ter um órgão falando em nome de todos nós. E eu acredito que a BPA representa muito isso através do Ricardo Santin, tá certo ou não? E a gente centralizar essas informações para não começar a criar um problema muito maior onde não existe. Porque quando existir, todos nós somos responsáveis, vamos comunicar, vamos acertar e vamos resolver. E com a maior brevidade possível. Então, assim, eu quando ando no mundo, eu falo assim, como a gente é bom no que a gente se põe a fazer. Porque eu acho que o Brasil vai se diferenciando no mundo. No frango, tá a BRF aqui na Turquia, né? Nos Emirados, a JBS igual, nos Estados Unidos, e outro no México, e outro na Inglaterra. Então, assim, eu acho que a gente pega essas boas práticas daqui e consegue implementar fácil lá. Leandro, perfeito. Eu acho que estamos muito em linha nesse raciocínio, né? O Brasil adora falar mal dele mesmo. Eu acho que a gente tem que realmente se defender de maneira única. Eu acho que movimentos como esse do Global Agribusiness Festival são um palanque para isso. A gente realmente tem que se posicionar, porque senão alguém se posiciona pela gente. Então, acho que a cadeia cada vez mais organizada está consertando as narrativas também, porque o Brasil realmente hoje não é só mais impactado por barreiras tarifárias pura e simples, mas pega ali uma novilha que tem uma parte de hormonal e tal, e as porradas no mercado mundial vêm de outra maneira. João, rapidinho, eu vejo cada reportagem na imprensa mostrando coisas, falando que é galinha e é de frango o galpão, falando que é frango e é galinha. Sabe assim, as coisas têm que ser medidas, faladas, e a informação tem que ser precisa. E precisa ter uma organização melhor nisso, porque senão as pessoas ficam totalmente também perdidas nas informações. Realmente, acho que a gente de fato tem que fazer investimentos nisso. A gente está representando um pouco desse movimento, né? A gente da Tagro, junto com os maiores bancos de investimento do Brasil, está colocando um evento dessa magnitude no agro em São Paulo. Eu acho que tem que criar palanque para a gente poder falar e falar alto em bom tom. Meus amigos, assim, eu queria finalizar agora uma pergunta que tange as 3 cadeias produtivas e a gente falar um pouco de desafios, né? Falamos do que o Brasil faz muito bem, como o nosso consumidor tem sido impactado, e o terceiro giro de perguntas aqui que eu separei para a gente são 2 desafios que eu elenquei que eu queria que as 3 cadeias comentassem e algum outro vocês também que eu deixei passar. Eu acho que a integração das cadeias produtivas de grãos com proteína cada vez faz mais sentido e ganha mais força. Suínos e aves já tem isso há muito mais tempo, já, vamos dizer assim, consolidado. E a pecuária bovina de corte também está vindo nessa força, né? Em torno de 20, 25% dos nossos animais são terminados em confinamentos tradicionais e outros tipos de confinamento, como semi, TIP, cada vez mais tem ganho relevância. Qual que é o desafio que a gente tem nessa originação de grãos no longo prazo para criar insumo? A gente está vendo o etanol de milho com a participação muito importante. O etanol de milho hoje já está levando aí 23% da produção total. Eu, quando entrei na Datagro em 2015, a produção total era 100 milhões de litros. Ano passado fechou acima de 8 bilhões de litros, as projeções que a gente tem da UNEM, que chega até perto de 15. Então, realmente, toda essa integração está fazendo com que se intensifique a produção de cadeia bovina de corte. Eu acho que vai trazer desafio e dinamismo diferente, né? Vai chegar a milho onde não tem, a gente está vendo planta de milho saindo na Bahia, saindo no Piauí. Então, como é que vocês estão vendo os desafios
não só da nutrição humana, mas da nutrição dos animais, né, para poder colocar isso. Então, vamos comentar um pouco isso. E também aí os desafios de mão de obra, né, que eu acho que as fábricas dos Estados Unidos já encaram isso com muito mais força, mas de alguma medida também a gente tem desafios aqui de longo prazo para poder manter a cadeia aí bem abastecida também de pessoas interessadas a trabalhar nelas. Marcos, você pode começar essa, por favor. Bom, eu vejo que a originação de grãos ela já foi uma dor muito mais forte do que hoje, né, Leandro? Brincava que na originação de grãos, o que tinha de atravessador, que tinha, desculpa a palavra, de picareta no meio, eram coisas assim assustadoras. A gente tem visto uma evolução muito grande, baseada principalmente nas parcerias, né? Então, de utilização de indicadores, de utilização realmente de estruturas comerciais entre o produtor e a indústria para que isso aconteça da forma mais justa possível. Então hoje eu não encaro a originação de grãos mais como um grande desafio, e sim a empresa olhar de forma diferente para que ela aconteça sem risco, para que ela aconteça, para que tenha um ganha-ganha e que não tenha nenhum gap aí de produção. Então, eu vejo que a indústria tem que trabalhar muito na parte de assegurar todo o seu insumo e de forma com que ela também ganhe dinheiro, de forma com que ela fique tranquila para fazer o serviço de dentro da porteira. Falando um pouco agora a respeito da sua segunda pergunta, buscado, cara, a essência. Então, o possível para do mercado. Então, ela mais perto, um pouco mais perto, eu acho, Marcos. Opa, melhorou? A segurança alimentar, ela está muito mais à frente da decisão do que a questão, por exemplo, de precificação. Então, hoje o foco do Frisa está na excelência alimentar. Então, contemplando toda a cadeia aí. Acho que só complementar um pouquinho do que o Marcos falou, eu acho que é oportunidade para todo mundo, né? A gente está aproveitando uma oportunidade de ter muitas usinas sendo implantadas de milho para achar alternativas para usar, por exemplo, o DDGS. Mais barato do que o próprio milho, sendo um mix de formulação que atende em resultado de eficiência e custo na plataforma. Então, eu acho que essas oportunidades elas vão nos trazer, nos movimentar de formas diferentes. E tem um setor por trás disso que nos ajuda com inovação, com tecnologia. Então, eu entendo assim, acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para o produtor de milho ganhar dinheiro, tem espaço para nós ganhar dinheiro, tem espaço para o produtor ter acesso a proteína com alta qualidade e com custo acessível. E eu acho que assim, isso vai movimentar a cadeia como um todo. E eu acho que o que o Brasil tem que fazer é ter a oportunidade de políticas econômicas que nos ajudem a fomentar cada vez mais essas atividades, né? A preocupação que a gente tem, é lógico que o milho é um fator importante na cadeia, no custo, mas tem a oportunidade, por exemplo, nós estamos produzindo hoje os nossos suínos basicamente através de produção com sorgo e com DDGS. Então, é isso, mas assim, nós não somos totalmente mais dependentes de um alimento, de um cereal, de um grão. Eu acho que isso mostra o quanto que o nosso setor é capaz de se adaptar às oportunidades que vão vindo, né? E eu acho que, só complementando, a mão de obra ela é um negócio que vai doeu lá atrás na Europa, doeu lá atrás nos Estados Unidos, já é realidade que acontece. A gente vê restaurantes nos Estados Unidos não tendo gente para atender os seus clientes, né? Nós temos que correr com isso, se adaptar rápido, transformar, e eu acho que tem bastante oportunidade dentro dos nossos frigoríficos, das nossas granjas, para otimizar isso e poder também continuar com eficiência e atendendo através de uma mão de obra qualificada. Eu concordo 100% com o que o Marcos e o Fábio falaram. Eu só diria o seguinte, hoje o milho a gente concorre com o petróleo, porque as margens das usinas de etanol, eles são baseadas no preço do álcool. E nós temos que nos reinventar, sim. O sorgo, nós em Minas Gerais, nós somos grandes concorrentes disputando o sorgo. Você na região de Uberlândia ali, nós também, para comprar o mesmo sorgo, porque é uma alternativa para poder alimentar as aves que a gente continua. Então eu acho que a criatividade e o aprendizado que a gente consegue por ter ser um país do agro,
eu acho que é muito grande. Eu acho que o Brasil é a grande fronteira do mundo, é a fazenda do mundo. Então aqui nós vamos ter a oportunidade de converter a proteína vegetal em proteína animal da melhor maneira possível. Então, assim, quanto à mão de obra, eu acho que não é chover no molhado. A gente tem que ser mais eficiente, tem que automatizar mais as fábricas. Ainda bem que chegou por último isso aqui, que aí a gente já começa a ter opções de automação muito mais baratas do que era um ano atrás, 5 anos atrás ou 10 anos atrás. E é o que nós temos que conviver com isso. Não adianta a gente achar que vai ter uma solução fácil, que não tem, mas eu acho que a gente é privilegiado aqui por ainda ter uma mão de obra barata em relação ao mundo, mas que nós temos que nos preparar, se a gente quer crescer volume, em automatizar cada dia mais nosso parque para depender menos de mão de obra. Leandro, muito legal. Eu estou assim, muito satisfeito com o painel. Eu nasci, a pecuária é muito presente na minha vida, minha família é produtora rural, então desde criança fui para a fazenda e tenho muito orgulho de hoje na Datagro poder estar fazendo parte da coordenação do nosso projeto de pecuária, que começou recente, 4, 5 anos, e já ganha uma abrangência em relevância na cadeia nacional como um todo, com o nosso indicador do boi que está ali cuidando dos contratos futuros em bolsa, que está indo super bem. Tem o apoio aí da Marfrig, do Frisa. A gente está super entusiasmados com os projetos para avançar na cadeia do milho também, que vai impactar no mercado de suínos e aves. A gente está muito contente e muito entusiasta, porque realmente a proteína do Brasil só vai ganhar protagonismo e com certeza garantir a segurança alimentar da nossa população. Então gostaria de convidar agora aqui inversamente proporcional para o Leandro fazer as considerações finais. Muito obrigado, eu acho que a Mantiqueira é uma história que realmente orgulha o Brasil, esse movimento tão importante de parceria agora com a JBS realmente vai impulsionar vocês a continuarem crescendo mais, buscar os mercados internacionais que vocês estão galgando. Então, para fazer as considerações finais, Leandro, depois o Fábio e o Marcos fecha para a gente aqui. Bom, João, muito obrigado aqui. Foi um prazer participar com vocês desse bate-papo aqui. Eu sempre achava que nós tínhamos que parar de exportar milho e soja e exportar proteína, sabe? Transformar a proteína vegetal em animal e alimentar o mundo. E esse é o nosso DNA, é isso que a gente vai continuar fazendo, isso que a gente gosta de fazer. A gente gosta de acordar cedo, dormir tarde, gosta de ser simples, gosta de resolver as coisas e gosta de fazer bem feito. Então, ver aqui no estádio do Palmeiras, né, no Allianz Parque, um Esse é evento o único problema dessa do magnitude, evento, eu acho muito bacana. Parabenizar a todos vocês e dizer que contem com a Mantiqueira no que vocês precisarem. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Fábio. Leandro. Obrigado, Marcos. Fábio, por favor. Obrigado, Leandro. Eu queria agradecer a todos vocês aqui. Acho que foi um ótimo painel. Bom estar aqui com todos vocês. Referência no setor. Obrigado, João, pelo convite. De novo, né, reforçar aqui o agradecimento. Eu acho que o que o agro tem que fazer cada vez mais é isso, né? É comunicar, é estar presente de forma comunicativa, uma comunicação assertiva com o consumidor, com o nosso público final, para não ter interlocutor de forma errada, né, Leandro, que foi o que tu comentou. Então, acho que nós temos que vir aqui, nós temos que colocar mais gente aqui, nós temos que ajudar cada vez mais esse tipo de evento. E eu acho que é um evento que abrilhanta o nosso setor, que a gente poder aqui vir contar a nossa história, poder falar do que a gente faz, e que faz com orgulho, com gosto, que levanta de madrugada e que dorme tarde, que tem problema dia sim, dia também, e a gente vai em frente e não baixa a guarda, né? E é mostrar que é um setor resiliente e que alimenta de fato o mundo, né? Quando a gente vai lá fora, as pessoas querem ouvir o Brasil, como é que faz para produzir frango, como é que vai produzir suíno, como é que vai produzir ovo, como é que vai produzir boi. Então, eu acho que é isso que é o bacana. Nós temos que se orgulhar de tudo isso que a gente representa, do que a gente faz. Então, parabéns a vocês, a organização, maravilhoso, né? Tá aqui dentro de um estádio cheio, repleto de gente, para a gente poder comemorar 2 dias aqui o agro do Brasil. Então, muito obrigado a todos aí, parabéns pelo evento. Muito obrigado, Fábio. Realmente, BRF, nosso dia a dia, Sadia, Perdigão, agora a integração das marcas, eu acho que realmente só vai continuar expandindo. Eu sou muito apreciador do trabalho de vocês, são nossos parceiros, nossos clientes na área de conteúdo. Então vamos seguir em frente. E agora passando aqui para o nosso considerações finais do Marcos, que realmente eu reforço aqui a minha ida para Nanu, que foi realmente muito especial. A carne de Minas eu fiquei tive muito prazer em poder degustar essa carne e também, né, acho que apesar de estar em Minas, a cachaça lá de excelência é de capixaba, né, Marcos? Então a minha garrafa está começando a acabar, já estou tomando ela com carinho lá em casa. Bom, João, eu gostaria de encerrar o painel com 2 pontos. Como nós temos um público aqui muito
né? Primeiramente, a questão da proteína animal, seja ela de origem bovina, suína ou de aves. Eu gosto muito de dizer que a proteína animal hoje, sem sombra de dúvidas, ela é a proteína mais sustentável que tem no mundo, devido à utilização dos subprodutos e de toda a parte, vamos dizer assim, que tem de resíduo, né, no mundo. E lembrando que hoje toda a parte de dejetos também dos animais são reutilizados. Então, assim, é a cadeia mais sustentável que tem hoje no planeta. E, por último, a questão da segurança. Quando você estava falando a respeito dos Estados Unidos com o Brasil, hoje o Brasil, pessoal, o Ministério da Agricultura e todas as indústrias de proteína, elas preocupam na não contaminação, enquanto os outros países estão preocupados em controlar a contaminação. Isso é um grande diferencial do Brasil, certo? Gostaria de parabenizar, então, mais uma vez, todos os colegas e a Datagro pelo brilhante evento. Esses 2 recados que eu gostaria de finalizar o painel. Marcos, muito obrigado. A gente realmente está muito feliz de estar podendo promover isso aqui na cidade de São Paulo. Realmente a gente pôde passar por temas importantes do consumidor, de segurança, de sanidade, nossos potenciais de exportação, e realmente, como analista de mercado, eu acho que não vai dar para competir com o Brasil. A gente realmente, os animais são sumidouros de todos os insumos que a gente deixa de consumir. A gente vê o bagaço de laranja, a gente vê ali farelo de soja, e cada vez mais convertendo proteína vegetal em proteína animal e produzindo energia limpa, né? Então a gente vê a produção de etanol realmente cada vez mais crescer. A gente não vai ser competidor do setor de petróleo, né? A gente vai ser realmente parceiro. Você vê que as petroleiras estão comprando os biocombustíveis no Brasil, né? A gente tem exemplos aí, Raízen, a gente tem a BP no Brasil, cada vez mais força. O setor de biodiesel também muito integrado com proteína. Então realmente a gente é muito entusiasta dessa cadeia, porque os animais aí estão cada vez mais integrados. E eu vi uma entrevista muito importante de um pecuarista norte-americano que ele dizia que o Brasil realmente não vai dar para competir, porque o Brasil é muito criativo. O Brasil, acho que ele é um nutricionista animal, ele revisa a nutrição dos seus animais a cada 5, 6 anos. O Brasil, toda semana, a gente compra o que está mais barato, o que está mais interessante, e realmente consegue fazer algo de muita qualidade. Então, pessoal, eu estou assim, muito entusiasmado. A gente abriu aqui o evento com um painel super interessante. Vamos ter mais o dia todo aqui hoje. Eu acho que vamos poder celebrar também ao fim do dia aqui, tendo os shows. Então, estou muito orgulhoso. Muito obrigado por aceitar um convite, estar com a gente aqui. E vamos dar sequência nessa programação. Bom dia a todos.